Boa noite, queridas e queridos amigos do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, este começo de primavera aqui no Hemisfério Sul. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Falando então, pessoal, de equinócio de primavera no Hemisfério Sul, naturalmente equinócio de outono no Hemisfério Norte. Isso significa que os dias e as noites, não é, estão aí com a sua duração muito próximas. Nossa, perdão, vou tomar uma aguinha. Pronto, pessoal. Obrigado, desculpa, viu? Então, as noites, assim como o equinócio de outono aqui no Hemisfério Sul, que marca o Ano Novo Astrológico em 21 de março, e agora 21, 22 de setembro, o equinócio de primavera, os dias e as noites têm praticamente a mesma duração, né? O equinócio da ideia de paridade, da ideia de equilíbrio. Então, olha que ponto interessante para nós refletirmos nesses momentos, nesse momento que nós estamos passando atualmente. Gente, então aproveitando esse ensejo do equinócio de primavera, vou falar hoje mais um pouco, faz tempo que nós não falamos de astrologia, não é? Como, não sei se vocês todos que estão nos ouvindo aqui sabem, mas eu sou astrólogo, estudo astrologia já há muitos anos e atuo também profissionalmente como astrólogo. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns elementos de astrologia oculta, de astrologia iniciática, de astrologia esotérica, tá certo? Para nós refletirmos a respeito. A astrologia é um ferramental extraordinário para o autoconhecimento. As energias regentes no momento do nascimento, elas imprimem na nossa alma, a alma, lembrando que a conjugação dos estados de consciência astral e mental formam o nosso corpo psíquico, não é? Então, estas influências dos planetas em determinados signos, determinadas constelações e as angulações que eles formam entre si imprimem em nossas almas, nos nossos corpos anímicos, nos nossos corpos astrais, as suas características. Então, imprimem as nossas tendências. Como diz um velho aforismo iniciático astrológico, muito decantado aí pelo grande Mário Rosso de Luna, pelo grande teósofo espanhol Mário Rosso de Luna: os astros inclinam, mas não obrigam, mas que inclinam, inclinam. Então, eu disse que a astrologia é um formidável instrumental de autoconhecimento, porque nós conhecendo, a partir do momento que nós conhecemos melhor o nosso mapa astrológico, o nosso horóscopo, nós conseguimos enxergar melhor o caminho das energias astrais, logo das tendências que nos rodeiam. Então, aprendemos a lidar melhor com elas, aprendemos a dominar as nossas tendências negativas de personalidade. Procuramos, não é, vencer os bloqueios, os desafios que se nos apresentam durante as nossas vidas. Procuramos cultivar melhor, com mais consciência e com mais ênfase, as energias fluentes também que sempre existem nos nossos mapas astrológicos. E, gente, a astrologia, ela é uma ciência milenar e ela tem uma profundidade muito grande. E a
essa questão da profundidade é atrelada justamente ao esoterismo. Então, o lado esotérico com S da astrologia, a astrologia oculta, a astrologia iniciática, que é o caminho do aprofundamento quando você estuda a astrologia. Lógico que a astrologia exotérica não deve ser depreciada, não deve ser um demérito, mas sim devemos procurar trabalhar as duas. E o que seria a astrologia exotérica? A astrologia exotérica, pessoal, é essa que quase todos nós temos algumas noções, alguma noção. Então, aquela que você fala, você é de Leão, por isso que você é desse jeito, você é de Câncer, por isso que você tem essa característica, o seu ascendente é Áries, por isso que você é assim, etc. E até entrando esses ditados populares que, na verdade, não tem nada a ver, de que um signo é bom, o outro é ruim, ou de que um planeta é bom e o outro é ruim, um planeta benéfico e o outro planeta maléfico. Gente, isso não existe. E quanto mais você vai se aprofundando no estudo da astrologia, mais você vê que isso realmente não faz sentido. O que existe realmente é um jogo de polaridade. A astrologia, aliás, como todas as outras ciências e tudo que acontece na nossa vida, tanto no nosso aspecto exotérico, não é? Então, a nossa vida aqui no exterior, assim como no nosso lado esotérico, afinal, todos nós temos o nosso lado sagrado, o nosso lado interior, tudo é regido, gente, pela polaridade. A polaridade é uma das 7 leis herméticas. Nós estamos no mundo de polaridade. E é a polaridade que nos permite adquirir o quê? A consciência. A consciência nasce do contraste, da comparação do contraste entre a luz e a sombra, do contraste entre a vida e a morte, não é? De todo o contraste existente dentro desse jogo de polaridade. Lembrando que não existe, a própria lei da polaridade nos ensina também que nada é absoluto e que, na verdade, não é, os polos opostos, eles indicam apenas uma oposição aparente. Tá? Mas tudo que é oposto, na essência, na natureza, é igual. E na astrologia não é diferente. Gente, vamos dar um exemplo aqui. Vou trazer um exemplo prático. São 12 signos zodiacais, não é? Começando com Áries, o primeiro signo, e terminando com Peixes, o 12º. Os signos são projetados na roda zodiacal. A roda zodiacal é aquela pizza, né? Como se fosse uma pizza dividida em 12 pedaços. Esses 12 pedaços são as 12 casas zodiacais que representam, têm relação direta com as energias, com os atributos e características dos 12 signos zodiacais. Mas vejam o seguinte, quantos traços existem dentro da roda zodiacal? Existem 6 traços, 6 eixos. E isso é muito simbólico, pessoal, isso é muito significativo. Levando isso a um contexto da própria lei hermética da polaridade, nós vemos que, na verdade, existem 6 eixos de consciência, isso tanto como casas zodiacais, como também como signos zodiacais, 6 eixos de consciência separados em polaridades, formando, portanto, aí 12 aspectos, 12 signos zodiacais. E esses 6 eixos são representados pelos signos que são opostos, mas ao mesmo tempo são complementares um do outro. Então, nós temos, por exemplo, Áries fazendo polaridade com Libra, o primeiro e o 7º signos zodiacais. Touro faz polaridade com Escorpião e vice-versa, o 2º e o 8º signos. Gêmeos e Sagitário no outro eixo, terceiro e 9º signos zodiacais.
são opostos e ao mesmo tempo complementares. Câncer e Capricórnio, o quarto e o 10º signo, Leão e Aquário, o quinto e o 11º, e finalmente o eixo Virgem e Peixes, que é o sexto eixo, marcando o sexto e o 12º signos zodiacais, respectivamente. Então, temos esse jogo de polaridade em que, vejam o seguinte, exotericamente, não é? Num primeiro momento, um eixo de polaridade mostra que um é completamente diferente do outro. Até um tempo atrás, eu estava na sala do dentista lendo uma revista lá, uma dessas revistas populares assim, e cheguei na parte do horóscopo e tinha lá uma reportagem dizendo qual signo era ruim para você, né? E foi um negócio bastante básico, pessoal, né? Porque justamente eles colocaram, né? Qual signo não tem nada a ver com você? Qual signo não combina com você? Né? Eles colocaram os signos das polaridades. Então falaram, olha, você é de Áries, fuja de Libra. Né? Você é de Sagitário, fuja de Gêmeos. Você é de Leão, fuja de Aquário. O que não tem nada a ver. A oposição, ela é apenas aparente. O que está no fundo, a questão de fundo, o esotérico, a chave está na complementação. São opostos num primeiro momento, mas são complementares um do outro. Um complementa o outro. Um tem tudo que o outro precisa para se equilibrar num processo de aquisição de consciência pelos contrastes. Então, na aparência, por exemplo, o touro e o escorpião, na aparência parecem não ter nada a ver com um com o outro, mas no fundo eles têm muito, muito, muito a ver. A natureza de touro e de escorpião, ou de gêmeos e sagitário, ou de virgem e peixes, a natureza, a essência é a mesma. E a própria lei hermética da polaridade nos fala isso. E os próprios estudiosos de astrologia esotérica, como, por exemplo, a nossa grande querida astróloga alemã, que adotou o Brasil como pátria, né? Essa alemã tão querida, a dona Emma Costé de Masqueville, que nos deixou ensinamentos tão ricos, e que viveu a maior parte da sua vida em Porto Alegre e lá faleceu. Ela falava muito, né, sobre essa questão dos eixos, não é? Essa questão da complementaridade. Veja, portanto, que os signos opostos, eles, apesar da oposição, eles têm o mesmo amálgama. É como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Aí você fala, nossa, João, então eu sou aquário. O meu amálgama é o mesmo de leão? Sim, com certeza. E isso, pessoal, imprime questões muito caras à evolução das nossas almas, às nossas próprias evoluções. As nossas próprias evoluções enquanto seres humanos, na busca do autoconhecimento e da elevação da nossa consciência, que no fundo é a mesma coisa. Isso também trazendo pelo caminho da iniciação, né? Então esse é o ponto também, podemos falar em astrologia iniciática nesse aspecto. Tá bom, gente? Eu vou fazer uma pequena pausa para passar um recado a vocês e volto em um minutinho, não é, para completar aqui esse nosso bate-papo sobre astrologia oculta, sobre astrologia iniciática. Pessoal, então vejam que a astrologia é um assunto realmente rico, fascinante e que traz elementos que nos ajudam muito no nosso autoconhecimento e no conhecimento dos aspectos da vida em geral, tanto os nossos aspectos interiores da nossa alma, como aquilo que nós observamos, não é, no mundo sensorial que nos envolve. Então, pessoal, no próximo dia 1º de outubro de 2022, sábado,
sábado da semana que vem, eu promoverei um workshop astrológico imperdível. O título é Leonardo da Vinci e a Astrologia, o simbolismo dos 12 signos zodiacais no quadro A Última Ceia de Leonardo. No quadro A Última Ceia, mais conhecido como a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, Leonardo pintou a Última Ceia, a Santa Ceia de Cristo com os seus 12 apóstolos. E vejam, os 12 apóstolos nos lembram, né, de tudo que está relacionado à escala do 12. Então, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 cavaleiros da Távola Redonda, sim. Os 12 signos zodiacais, com certeza. E Leonardo, como um gênio e, além de tudo, um grande hermetista, um grande astrólogo, ele colocou o simbolismo astrológico nas figuras de cada um dos 12 apóstolos. Então, existe um apóstolo que representa Áries, existe um apóstolo que representa Gêmeos, existe um apóstolo que representa Virgem, um que representa Sagitário, enfim, que representam todos, além da própria figura central do Cristo, que aí representa, portanto, a 13ª figura dentro desse quadro maravilhoso, né, dessa pintura. Na verdade, é uma pintura, é um afresco, né? Pintado já há mais de 500 anos, há quase 600 anos, por Leonardo da Vinci, na cidade de Milão. Então, gente, se você quiser participar, vai ser um workshop presencial, mas se você está fora de São Paulo, fora do Brasil, ou se você está impossibilitado de comparecer pessoalmente lá na Consciência Cósmica, você pode adquirir o seu ingresso e nos acompanhar ao vivo via Zoom, tá? Porque o workshop vai ser presencial e vai ter transmissão simultânea online. Vão ter 4 horas de duração. Houve uma pequena mudança no horário. Na semana passada eu tinha dito que era das 13h30 às 17h30, mas tivemos que fazer uma adaptação, então vai ser das 13 às 17 horas. Teremos um intervalinho ali de meia hora. Então fiquem tranquilos que não vai ser maçante, tá? Vamos ter um intervalinho para tomar um café, bater um papo. Também teremos tempo para esclarecer as dúvidas e para expor ali essa jornada através dos 12 signos zodiacais nas pessoas dos 12 apóstolos. O workshop Leonardo da Vinci Astrologia vai acontecer em São Paulo, na Consciência Cósmica. Esse espaço fica na rua Alberto de Oliveira, número 72, na Bela Vista, a 200 metros da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a poucos metros também da Avenida Paulista, acesso muito fácil pela Estação Brigadeiro do metrô. Dia 1º de outubro de 2022, sábado, das 13 às 17 horas. Você pode obter maiores informações e também obter o seu ingresso no site da Consciência Cósmica, conscienciacosmica.com.br, ou também pelo WhatsApp no número 11 967 49 3970. Repetindo, 11 967 49 3970. Nos encontramos lá no sábado, dia 1º de outubro. Vamos aprender astrologia através do nosso querido, maravilhoso Leonardo da Vinci. Bom, gente, temos ainda 7 minutinhos, 6 minutinhos, na verdade, para fechar, portanto, essa nossa reflexão sobre astrologia oculta, tendo como princípio, portanto, os eixos zodiacais, os 6 eixos que, como polaridade, formam aí os 12 signos, os 12 arquétipos dos signos zodiacais. Gente, vocês devem perguntar, mas por que são 12 signos? Por que são 6 eixos de energia? Gente, 6 eixos de consciência, na verdade. Gente, isso acontece pelo seguinte: 7 é um número
que comanda a evolução, é o número que rege a evolução. Mas a hierarquia, o estado de consciência, a hierarquia que comanda o processo evolutivo atual é a sexta. Nós estamos num quarto momento, uma quarta etapa evolutiva, mas a hierarquia que rege a nossa evolução é a sexta hierarquia. Hierarquia de Micael, hierarquia de Mercúrio, podemos falar assim também. Sexta. Como é a sexta, dentro desse jogo de polaridade, é, portanto, 6 polarizado em 12. Vejam que a hierarquia micaelina mercuriana é a própria hierarquia, podemos dizer, a própria consciência de Hermés. Não é? Hermés, Mercúrio, Micael, deus Tote do Antigo Egito, que nos legou as 7 leis herméticas, que nos legou o conhecimento iniciático, que veio através do Egito, e que nos legou, portanto, a astrologia esotérica também. Não é? Nos legou a astrologia nesse sentido mais profundo. Então, vejam que existem 12 signos, porque a própria hierarquia de Hermés que rege a evolução atualmente. Aí você se pergunta, né? Nós nos perguntamos, puxa, mas não são 7 as leis herméticas? Não é 7 o número da evolução? Não são 7 os planetas tradicionais sagrados da astrologia? Por que então são 6 eixos e 12 signos? Aí tem uma chave importante, pessoal, porque a hierarquia que comanda a evolução é a sexta e a sétima hierarquia é latente. Funciona como se fosse assim, um vigilante de todo o processo. É latente, enquanto as outras 6 estão presentes. A outra ainda não está manifestada. Né? É como funciona realmente como um vigilante de todo o processo. Representa também aquilo que está oculto, aquilo que você conquista através da iniciação. Tá certo? Então, pessoal, podemos dizer, sim, que quando você fala em 12, tudo que se refere a 12, existem sempre 2 aspectos ocultos. Então, existem 2 discípulos ocultos do Cristo. 12 existem 2. Então existem 14 ao todo. Porque 14 é a polarização do 7. Existem, na verdade, 14 cavaleiros da Távola Redonda. Existem 2 ocultos. É sempre assim. O chakra cardíaco possui 12 pétalas, na razão dos 12 signos zodiacais. Existem 2 pétalas ocultas. Existem, portanto, 12 signos zodiacais. Existem, portanto, 2 signos ocultos? Sim. Eles são ocultados, esses signos, pelo Sol e pela Lua. Tá? Aqui tem uma chave esotérica importante. E eles têm uma relação com Urano sob o aspecto do Sol e Netuno sob o aspecto da Lua. Tá bom? Agora, esses signos, eles têm nome? Claro que tem. Mas isso você só vai saber, assim como eu, quando nós, né, despertarmos as 2 pétalas do chakra cardíaco, por exemplo, não é? E quando nós transcendermos a roda de Sansara, atingirmos, né, o estado de iluminação do arcano 9, despertando, portanto, essas 2 pétalas ocultas, despertando, portanto, esses 2 signos ocultos, formando aí, nesse jogo, portanto, 14 signos zodiacais em 7 eixos de consciência. Vejam que o arcano 7 é o arcano de Apolo, que é o deus do autoconhecimento. O oráculo de Apolo em Delfos representava o próprio o conhece-te a ti mesmo. Tá? Esse assunto, pessoal, é um assunto muito vasto, é um assunto muito profundo, muito interessante. Muitas pessoas falam, a astrologia iniciática, esotérica, ela é muito, muito complexa. Não é bem assim. Ela é profunda, ela é muito rica, mas ela elucida muita coisa. E existe uma dica que eu deixo aqui para quem gosta de estudar astrologia, né, que a própria dona Emma Costé de Masqueville nos deixa. Nós não devemos aceitar nada, nenhum conceito novo dentro da astrologia e, ao mesmo tempo,
não desprezar. A astrologia se aprende muito através do estudo e da observação. Então é um processo empírico muito interessante. Que você, pela sua experiência, você vai trazendo novas conexões e você vê que faz sentido, entendeu? E aí você incorpora esse novo conhecimento no que você já possuía até aquele momento. Então é um processo extremamente rico e gratificante. Gente, eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, e na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Semente Abstrata.